a minha cabeça da entrega. E isso foi me dando oportunidade de crescimento. É quase como se a gente pudesse falar para todo mundo que está nos ouvindo aqui que elas são capazes de construírem o próprio futuro profissional. Muitas empresas deixam de fazer perguntas importantes porque a resposta te leva a um movimento de ação. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da cultura organizacional, da comunicação interna e do RH. Ao meu lado tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje, gente, a gente está com um convidado muito especial aqui. O papo é com alguém que tem uma história incrível de transformação e liderança. O nosso convidado foi jogador de futebol nos anos e depois migrou para grandes indústrias farmacêuticas como um grande líder. A gente está falando de Wilson Borges. Wilson, seja bem-vindo ao Intralizando. Prazer ter você aqui. Prazer estar com vocês aqui, né? Sempre bom estar falando de gestão de pessoas, falando de pessoas. É muito agradável e eu gosto muito. É isso. Então a gente vai falar sobre times de alta performance. O que eu espera de times de alta performance? O que um CEO espera de uma comunicação estratégica, de um RH estratégico? Mas antes, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Vamos. Vou começar por mim aqui, ó. Eu estou de calça preta, uma camiseta preta, uma terceira peça, não sei o nome disso, tipo um casaquinho bege, alguns acessórios, meu cabelo é escuro, um pouco para baixo dos ombros. E hoje estou de tênis, uma exceção. Estou de tênis, bege também. Dani? Você de tênis e eu de sapato, né? Sapato marrom, calça jeans preta. Essa camisa de manga longa aqui é um verde, meio verde militar mais claro. Cabelos um pouquinho grisalho. Começando a ficar grisalho, né? Barba. E é isso. Você. Wilson. Bom, eu estou com a minha cor predileta, que é o azul. Né? Legal. Sapato azul, calça jeans azul, camisa azul com alguns desenhos. Tudo blue. Tudo blue, que é minhas cores prediletas, é o azul e o branco. Então, estou aqui representado com minhas cores prediletas, os cabelos prata, né? Quase brancos. Ou seja, tudo paz, serenidade. Deveria ser, viu? Mas nem sempre é. Wilson, obrigada mais uma vez. Vamos começar então. Wilson, você jogou no São Paulo, no Palmeiras, em grandes outros times, dentro e fora do país. E depois você se tornou o CEO aí de grandes indústrias, né, farmacêuticas, líder de grandes indústrias farmacêuticas. Pfizer, Medley, Natulab, Zambon, entre outras. Conta pra gente como que um jogador de futebol foi parar nesse mundão corporativo. Rapaz, olha, isso aí, essa é a pergunta que mais me fazem na vida. Eu acredito que sim. Que eu mais vezes respondi na vida, né? Como tudo na minha vida foi por acaso, né? A minha vida nunca foi programada. Eu nasci num fundo de quintal, com parteira e luz de lampião, né? Sou de uma família humilde e um cara que desde que começou a se entender por gente, quis ter independência, né? Então, aos 14 anos, eu cheguei em casa com uma carteira de trabalho e falei para minha mãe, olha, eu vou trabalhar na Mead Johnson de office boy. Foi um desespero na minha casa, né? Porque meus pais, de instrução mediana, né? Sem muito conhecimento, o que eles queriam para mim era estudo, né? E eu quis ir trabalhar. Então, fui trabalhar de office boy. E ali começava, né, a nascer o meu sonho, a se concretizar o meu sonho, né? Eu conheci nessa empresa uma pessoa de recursos humanos que me convidou para fazer um teste no São Paulo, ele tinha um conhecido lá. Eu fui fazer um teste e aos 15 anos eu saí do São Paulo com um contrato assinado, ganhando o dobro do que eu ganhava como office boy, né? Oh, meu Deus! E aí... a coisa não parou mais, né? Joguei durante 14 anos, em alguns clubes aqui, no Panathinaikos, na Grécia. E aos 26 anos, 27 anos, eu tive uma lesão muito séria, fiz 4 cirurgias de joelho e já não tinha mais a performance, né? Então eu comecei
a pensar, bom, como é que eu vou viver, né? É a hora que eu parar de jogar futebol, porque eu não sei fazer nada, eu só joguei futebol. Né? Um dia, também jogando futebol, conheci alguém da Pfizer que falou, olha, nós estamos precisando de vendedor lá, você não quer ir? Falei, vendedor, o que é isso, né? Como é que eu... Propagandista, né? Sei. E falei, eu não tinha nada a perder, né? Na verdade, eu estava aguardando um convite que eu recebi para ir para o Japão como treinador, mas ia demorar muito. E eu fui lá para saber como é que era aquilo. E lá eu fiquei 21 anos. Caramba. Né? Como propaganda? Não, daí foi você seguiu carreira. Comecei como representante trainee, júnior, pleno, sênior, assistente de marketing, gerente de produto, gerente de marketing, diretor de marketing para América Latina e Canadá e diretor comercial. Você construiu uma carreira corporativa. Eu construí uma carreira. Né? O que é, eu acho legal a gente falar aqui, né? Uma mensagem para os jovens que nos ouvem, né? Ou nos veem. Eu nunca tive crença limitante, sabe? Eu nunca achei, isso não é mais para mim, eu já estou velho, eu não tenho estudo. Eu cheguei na Pfizer, eu não tinha curso universitário, eu não falava inglês e eu nunca tinha feito nada além de ter jogado futebol. Uhum. Né? Mas isso não estava na minha cabeça. Né? Isso não estava. Eu tinha 31 anos de idade. Quer dizer, racionalizando hoje, né? 31 anos de idade, para você começar na Pfizer... Como neófito. Como neófito, sem ter... Né? Os meus primeiros chefes perguntavam, Wilson, o que você sabe fazer? Eu falava, gol. Né? Era a única coisa que eu tinha feito na vida. Né? Então, assim, mas eu fui lá com a minha cabeça de atleta, com a minha cabeça de entrega. Né? Eu nunca me preocupei em promoção, eu nunca me preocupei em ganhar mais. Eu queria ser o cara que entregava os maiores resultados. Então, quanto é para eu vender? 10? Não, eu vou vender 15, eu vou vender 12, eu vou vender 13. Isso foi me dando exposição e isso foi me dando oportunidade de crescimento. Né? A minha cabeça da entrega. Né? Então, assim eu fui galgando, né? Tive 8 promoções em 6 anos. Acima da média, né? Mas assim, fazendo o quê? Praticando meus conceitos, né? Não me acomodando, treinando constantemente, executando perfeito sob pressão. Tudo que eu tinha no mundo do futebol, né? Eu trouxe para o mundo corporativo e pratiquei. Sabe a sensação que dá enquanto eu ouço você falando? Que você construiu as oportunidades. Elas não aconteceram simplesmente, você construiu ela. E mais do que isso, você cresceu na carreira porque você projetou isso. É quase como se a gente pudesse falar para todo mundo que está nos ouvindo aqui que elas são capazes de construírem o próprio futuro profissional. É correto dizer isso? Eu acredito que sim. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte, nós não somos o que nós temos na cabeça. Nós somos aquilo que a gente decide enfrentar. Ok. Né? Sejamos protagonistas disso, né? As pessoas, né, têm o hábito de, normalmente, procurar culpados para as coisas que acontecem com ela. No meu conceito, nós somos o culpado por tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, baseados no quê? Em decisões que a gente toma ou deixa de tomar. Exatamente. Né? Então, assim, não deu certo para você, não olha para o espelho. Né? Não olha para a janela, olha para o espelho. Que lá você vai achar o culpado. Legal ouvir isso. Então, assim, eu sempre tive essa mente da superação. Né? E de não me limitar pelas coisas que eu tinha na minha cabeça que... Né? Por exemplo, 31 anos, não fala inglês, não tem curso universitário, você vai fazer o que na Pfizer? Você vai perder tempo lá, os caras não vão te gongar. Não me gongaram, né? Me deram uma oportunidade. Quando eu fui para a área de marketing, depois de 3 anos e meio, quase 4 como representante, nós também era uma vaga para 10 pessoas. O meu chefe era um dos que concorria comigo. Olha só. Né? Eu fui o escolhido.
E uma das coisas que eu acho que foi decisivo, né, foi o meu comportamento frente a uma dinâmica que teve lá. Nós fizemos 1 mês de dinâmica e uma das dinâmicas era um teste, segundo eles, de inglês. Eu não falava inglês. Tinha um monte de gente na equipe que falava, né, dos concorrentes. Falava. Mas grego você falava. Cigar. Cigar. Um pouco. Então, eu olhei para aquela página, né, em branco, eu conhecia 4 palavras daquele texto em português para traduzir para o inglês. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou catar essas palavras e eu vou criar um texto. Vou inventar né? Eu não vou deixar em branco. E fui lá e peguei aquelas palavras em inglês, inventei um texto com as palavras. Muito bem. Legal. Passou, eu fui o escolhido, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Gente, eu queria ter visto esse texto. Como é que eu fui escolhido? Eu não falo inglês. O fulano fala, o Beltrano fala. Tal. Aí, primeira semana, segunda semana, eu encontrei com o diretor que fez o processo. Falei, Carlos, vem cá, cara. Eu preciso te perguntar uma coisa. Como é que foi isso, assim, olha, eu não falo inglês. Ele começou a dar risada. Ele falou, não era um teste de inglês, era um teste de criatividade. Olha aí. Então, o que me levou? A minha tomada de decisão de não deixar em branco. Né? De não deixar em branco. Era tão justificável, não é? Você podia ter deixado em branco, ter virado. Deixei em branco, vocês sabem que eu não falo inglês, né? Vocês puseram no processo. Mas eu não deixei. Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa acontece muito na nossa vida, né? E às vezes a gente perde oportunidades, né, por coisas que a gente coloca na cabeça, né, que a gente não é capaz. Eu tive 2 vidas improváveis. Fui jogador de futebol profissional em bons times, sem ser um craque, e o funil é gigante, né? De cada 3 mil que tenta, só um consegue ser profissional. Né? E eu fui, né, executivo e CEO de grandes multinacionais, né, começando do zero. Mas deu o primeiro passo. Mas eu não acreditei que era impossível. Foi lá e fez. Eu fui lá e fiz. Né? E, de novo, como? Entregando o resultado. Então, eu fui criando uma fama na Pfizer, né, eu lancei quase todos os blockbusters da Pfizer, inclusive Viagra, para a América Latina e Canadá, como diretor de marketing. Né? Mas por quê? Porque assim, tudo que dava na minha mão vendia muito. Não era na minha mão, né? É na minha gestão. É em como eu conseguia criar times que entregavam. Vou dar um gancho para minha próxima pergunta. Eu acredito, e a gente vê isso, que o esporte ensina muita coisa. Espírito de equipe, sim, liderança, resiliência, estratégia. Como que você acha que esses comportamentos e essas habilidades que estão tão presentes no esporte moldaram a sua forma de liderar, a sua forma de gestão? Totalmente. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre tive na cabeça, o público pagou para ver o espetáculo. Né? As empresas nos pagam para ver resultado, e não desculpa. Tá certo, é isso mesmo. Né? Então, onde eu fiz a diferença? Colocando na cabeça das minhas equipes, dos meus times, né, pessoas que pensavam dessa forma. Né? Que sabiam que, olha, uma vez que nós combinamos, uma vez que você está de acordo, que nós alinhamos uma estratégia, um objetivo, uma data, nós vamos entregar. Né? Eu não quero nem saber o que aconteceu. Né? Eu quero a entrega. E eu vou entregar o que eu combinei com vocês. E eu espero de vocês a entrega que vocês combinaram comigo. Né? Então, de novo, o público ou a empresa não quer saber de desculpa. Mas eu dormi mal, o meu filho está doente, a minha mulher passou mal, não sei quem aconteceu, não sei o quê. Tudo isso é válido, mas você não pode acostumar a usar
as desculpas válidas, porque senão você deixa de ser uma pessoa de entrega. Você vira um expert em desculpa. Né? Agora, usando um pouco disso que você trouxe, quais são as características que, na sua opinião, faz um time ser vencedor? Não tô falando de time de campo, não. Eu tô falando de dentro das organizações. Olha, eu acho que a primeira coisa, né, é a comunicação efetiva e o respeito às pessoas. Né? Isso é fundamental. Né? Você tem que comunicar bem, você tem que respeitar a pessoa. Você tem o direito, e você deve, como líder, né, de dar feedback. Sem dúvida. Né? O feedback é a arma mais poderosa para salvar um emprego. Né? Agora, o feedback, ele não é contra você, Milena. É contra algo que você está fazendo e que não é bom para a corporação. Eu tenho a obrigação de te falar. Então, transparência na comunicação é fundamental. Outra coisa, né? Cumprir o que se fala. A maioria dos líderes, né, fala uma coisa, faz outra. A organização te avalia o tempo todo. Walk the talk. Né? É o walk the talk. Pô, será que ele pratica o que ele tá falando? O que ele está falando? Né? Então, credibilidade. Quando você não pratica, né, você tem que falar sim ou não. Talvez nunca. Né? E explicar por que sim e por que não. Eu, nas empresas que eu liderei, eu tinha encontros trimestrais com todos os níveis da corporação. Eu montava grupos de 20 pessoas, isso foi por mais de 20 anos. Hein? Eu montava grupos de 20 pessoas, do chão de fábrica até diretor. Sentávamos numa sala, eu e eles só. Né? E tinha uma pauta. O que está bom, o que está ruim. E aí eu explicava. Ah, está ruim? Ah, não, porque a gente queria isso, queria aquilo. Sabe por que não pode ser assim? Por isso e por isso. Sabe por que é assim? Por isso. Entendeu? Então, havia, né, uma transparência. E quando eu não podia responder ao colaborador, eu dizia, eu não enrolava. Né? Eu dizia, olha, eu não posso te responder isso hoje. Assim que eu puder responder, você vai ser a primeira pessoa que vai saber. Eu vou te ligar e vou falar para você. Entendeu? Isso é respeito, né? Isso é credibilidade. Mas tem uma questão também que você trouxe que me traz um outro pensamento, uma outra reflexão, né? Muitas empresas deixam de fazer perguntas importantes porque a resposta te leva a um movimento de ação, a alguma coisa que você precisa fazer. E às vezes fazer gasta energia, gasta pensar. Um bom exemplo. Pesquisa de satisfação. Pesquisa de clima. Você sabe o que você vai encontrar lá. Se você não está disposto a mudar, exatamente, não faça. Porque é a pior coisa que existe. Né? Você vai fazer uma pesquisa de satisfação, você já tem o cheiro de onde não está legal. Do que vai aparecer. Você conhece as suas dores, né? Do que vai aparecer. Mas você tem que estar genuinamente disposto a fazer, mudar aquilo. Sem dúvida. Né? Então, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não quero fazer, não faz a pesquisa. Né? O colaborador, o líder sem credibilidade é nada. Ele não lidera nada. As pessoas estão olhando para você e estão falando assim, puta, ele está mentindo. Né? Eu tinha uma frase que eu usava com meus times que era o seguinte, se eu disser que é carnaval, pode vir de fantasia. Vai ser carnaval mesmo, custe o que custar. Então eu pensava muito antes de prometer algo, pensava muito antes de falar algo, porque se eu prometesse, se eu falasse, eu faria. Wilson, como que você lidava quando nem sempre a sua resposta era popular e bonitinha? Boa. Exatamente, mostrando o que é que ele e todos que trabalhavam na empresa ganhavam com aquilo que estava sendo feito. Você trazia clareza, né? Assim, porque os líderes acham, né, que
as pessoas entendem automaticamente, né, as decisões que são tomadas. E não é assim, né? Não é assim porque para cada nível hierárquico na corporação tem um jeito de você conversar, né? Tem uma forma de você disponibilizar a informação. Disponibilizar a informação não é informar, né? Então você tem, né, que usar a palavra correta, você tem que usar um modelo correto de comunicação, aonde, isso aqui é melhor pela televisão, isso aqui é melhor na intranet, isso aqui... Eu cuidava disso pessoalmente, né? Eu sempre cuidei da comunicação das empresas onde eu trabalhei, interna, juntamente com o RH. RH eram os meus maiores parceiros, né? Meus maiores parceiros eram o RH. Por quê? Porque não tem empresa que vá bem se a gestão das pessoas não for bem feita. Perfeito. Eu vou colocar uma coisa aqui, daí eu peço ajuda para o Dani, porque é uma coisa que a gente sempre conversa, né? E que eu acho que é um grande desafio, principalmente para as lideranças medianas, as lideranças médias, não medianas, as lideranças médias, que é influenciar para cima. Nós sabemos o valor real de uma comunicação estratégica, Sim. mas muitas vezes essa liderança média, que está ali no meio, né, do sanduíche, ela não consegue influenciar para cima. E nem todo CEO, nem todo C-level consegue entender a comunicação como uma parceira estratégica do seu negócio, né? Então, como CEO, como alguém que esteve lá em cima, como que essa média liderança consegue influenciar esse CEO para mostrar o valor de fato de uma comunicação estratégica? Não tendo medo de falar o que tem que ser dito. Olha, eu sempre comprei brigas gigantes com a matriz das empresas que eu trabalhei, né? Porque eu era autêntico, né? Eu era autêntico. Olha, você me está me pedindo para fazer algo que eu, como líder aqui, acredito que não vai funcionar. Eu não vou fazer isso. E aí você entra, né? Mostrando valor para você. Exatamente. E a outra coisa é o seguinte, aí você vai falar, por que as pessoas não fazem isso? Medo de não cumprir e não entregar o que tem que ser entregue. Ou falta de acesso. Olha, a minha experiência nunca foi falta de acesso. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Eu gosto de falar de casos concretos. Eu falo que eu não falo de teoria. Eu falo de prática, de coisas que eu fiz. Nós tivemos aqui na Medley uma posição estratégica de supply e eu me encontrei numa reunião com o CEO global da Sanofi. Ele me chamou e falou, olha, eu sei que você está com uma posição lá no Brasil, eu quero que você contrate fulano de tal, que é lá do, sei lá, da Colômbia, do Panamá, não lembro. Eu falei, olha, não conheço, tá bom, mas você tá... Pô, o cara é o cara que manda na Sanofi no mundo, né? Cheguei aqui, fui me informar. Falaram, nossa, esse cara é um demônio. Não contrata esse cara que você vai destruir aí o time, não sei o quê. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso, né? O homem lá falou para mim, contrata esse cara que ele é o máximo. E aí, assim, eu tive que desenvolver uma estratégia, né, para mostrar para ele de forma gentil e concreta que não era uma boa opção para nós, né? Eu fui falar primeiro com a pessoa, né? Eu falei, olha, tudo bem, tem uma posição aqui, você gostaria de vir para o Brasil? Muito, amanhã mesmo eu estou aí. Falei, pô, legal, só que eu tenho um problema. Eu tenho ouvido que você é uma pessoa difícil, que você não é uma pessoa de time, que você... Ele falou, você tem razão, eu já fui assim, eu não sou mais. 50 e poucos anos. Você não é mais? Não, não sou mais. Posso falar com os seus últimos 2 ex-chefes? Pô, por favor, fala. Eu fui lá e os caras falaram, ele é um demônio. Caramba. Entendeu? Ele é um demônio. Aí eu peguei, sentei no computador e escrevi para o Big Boss das galáxias. Olha... Fulano é um demônio. Eu decidi
não contratar a sua indicação, por isso, pelo momento que nós estamos vivendo, né? Passou, sei lá, meia hora, ele me devolve. Corajosa a sua decisão. Corajosa. Você foi contra O que é que a maioria faria? Contrataria. Ia Agora- arrebentar com a empresa que já estava arrebentada. Mas tem um detalhe na sua história que, assim, você se preparou. Então, Essa coragem também foi construída. foi construída. Não foi de graça. Então Não. você foi atrás, conversou com o cara, falou com os 2 antigos chefes dele, preparou um dossiê para ter embasamento e poder justificar a sua decisão. Então, eu acho que, assim, 2 coisas importantes, pelo menos na minha visão. A maioria das pessoas contratariam. E aquelas que potencialmente tentariam rebater não estariam Preparadas para rebater com argumentação. Argumento. Isso. Na White, nós lançamos um antidepressivo. Eu fui o único país no mundo que lançou com uma estratégia diferente da matriz. Olha só. Eu briguei um ano. Eu falei, eu não vou lançar assim. Né? E lancei do jeito que as pesquisas mostravam que deveria ser lançado. E o produto foi um sucesso. Então, assim, é preparo e é a coragem de questionar o status quo. Eu sempre questionei o status quo. Eu acho que o melhor funcionário que tem para uma empresa é o cara que pergunta por quê. É o inconformismo positivo, né? O cara que pergunta. Agora, Wilson, eu vou bater na tecla dessa questão da influência e de chegar no CEO, porque eu percebo que isso é muito latente e que é uma das grandes dores da maioria das áreas de comunicação. E que desdobrar estratégia e falar com a liderança ainda são 2 dos maiores desafios que as áreas enfrentam, tá? É mesmo. E isso é pesquisa, né? Então, você, CEO de uma empresa, né? Eu sou uma pessoa de comunicação e eu tenho um projeto para aprovar e eu preciso mostrar valor nesse projeto. Para qual indicador esse CEO olha? Como que eu te convenço de que este projeto de comunicação precisa ser implementado, que isso gera valor para a organização, que isso traz resultado para a organização? Com base, né, com como você prepara a sua argumentação. Baseada em quê? Né? Eu acho que a consistência no preparo de uma apresentação... Eu fazia um teste com meus gerentes de produto. Vamos lançar um produto. Eles vinham com um projeto de lançamento. 90% das vezes, gasta pouco e vende pouco no orçamento dele. Né? Aí ele começava a apresentar o projeto, eu começava a questionar. Ele pegava, via de regra, pegava tudo. Não, chefe, então tá bom, deixa... Aí eu ficava muito maluco. Né? Porque eu falava, como é que você me apresenta algo que você não tem confiança? Eu dei uma questionadinha, você já abandonou. Né? Você já abandonou. Então você tem que ter convicção. Eu posso garantir para vocês, olha, eu nunca... Assim, aprovação de projeto é uma coisa que tem uma metodologia, né? De conteúdo, de quando e de como. Né? Então, eu posso te garantir, eu nunca tive um projeto meu rejeitado, mas eu me preparava muito bem para defendê-lo. E eu sabia, eu tinha o feeling se o momento de marcar a apresentação daquele projeto era apropriado ou não. Quais são os elementos que não pode faltar nessa apresentação? Eu acho que o primeiro é convicção, né? Você tem que ter convicção do que você está falando. Depende do projeto, né? Você tem que ter números que embasam, né, o que você está levando para a pessoa. Né? Você não vai... acho que os líderes, pelo menos que eu tive a oportunidade de trabalhar, todos eles, né, checam se você pensou bem o projeto. Legal. Né? Então, assim, se você, numa apresentação, normalmente eu fazia um slide, eu fazia mais 3
para as perguntas que poderiam aparecer naquele slide. Então, assim, se você começa uma apresentação e a pessoa te questiona e você, apresenta, acabou. É muita segurança para quem está recebendo. Ou seja, eu vou munidas de dados. Ele sabe o que está falando. E eu acho que é legal também o tempero para isso tudo é ter um mínimo de conhecimento para quem você vai apresentar. Pronto, isso é fundamental. Porque se a gente está falando aqui, por exemplo, de uma estratégia, de um projeto de comunicação, se você sabe que o CEO é um cara movido a dados, é uma mulher movida a resultado financeiro, etc. e tal, você vai moldar, pegar dados da internet, das pesquisas, isso a gente consegue, né? Escalabilidade, benchmarking. Pronto. Exato. Vai montar um dossiê, uma apresentação, vai gerar uma argumentação que vai conectar com o perfil daquela pessoa que você vai apresentar. Então, acho que também tem que ter essa sensibilidade para não ficar levando uma informação que não vai colar. Você tem que se comunicar, isso em qualquer situação. Você tem que comunicar com as pessoas na zona de comunidade dela, não na sua. Né? Então você tem que entender o outro para se comunicar bem com o outro. Eu sempre tive dificuldade, eu sempre fui um cara muito objetivo. Né? Eu sempre tive dificuldade para lidar com pessoas prolixas. Né? Então, quando eu ia receber eu presidente, um colaborador, seja lá de onde for, que eu sabia que era prolixo, eu me preparava para recebê-lo. Eu me preparava. Né? Porque senão, em 3 minutos, eu largava aquela pessoa. Sim. E a minha cabeça já estava em outro lugar. Né? Então, você tem que entender com quem você está se comunicando, qual é a zona de comunidade dessa pessoa e se comunicar com ela na zona de comunidade dela, não na sua. Na sua é fácil. Se comunicar com quem pensa e age como você é muito simples. É muito fácil, né? Muito bom. Agora, indo para RH um pouco também e para comunicação estratégica, o que um CEO espera de um profissional de alta performance, de um RH estratégico, de uma comunicação estratégica? Olha, como eu te disse no início, né, RH sempre foi meu braço direito, né, porque eu sempre me intitulei o gerador de felicidades na empresa. E você acredita em felicidade corporativa? Mas totalmente. Totalmente. Eu não acho que ninguém infeliz, quer na empresa ou quer na vida pessoal, possa fazer qualquer coisa grande e boa estando infeliz. Né? Eu tinha uma técnica para todo mundo que a gente contratava, que era a seguinte, a pessoa recebia uma cartinha minha, ô Milena, bem-vinda aqui a Medley, a Pfizer, tal. Aqui tem 2 coisas que você precisa fazer para ficar com a gente muitos anos. 1, conhecer e praticar nossos valores. 2, ser feliz. Essa era a cartinha que todos os colaboradores recebiam nos meus mais de 20 anos de CEO. Né? Por quê? Teoria de Harvard. Primeiro você é feliz, depois você tem sucesso. E faz o outro feliz. E faz o outro feliz e fica feliz com todo mundo. Né? Então, felicidade para mim é fundamental. É valor? É valor, sem dúvida alguma. Né? Eu sempre procurei nas empresas, né, primeiro, construir os valores, a visão e a missão da empresa desde lá de baixo, né? Para que depois se tornasse nosso. Mas depois que ele está pronto e é nosso, eu cobrava a prática. Não adianta você me trazer resultado e matar uns 10 pelo caminho. Como que a gente tira esses valores da parede e compartilha com os colaboradores de modo que todos possam vivenciar esses valores todos os dias? Exemplo. E a cultura ser cada vez mais forte? Dando exemplo, praticando. É isso. Praticando. Eu sou o primeiro que tenho que praticar. Né? Eu não posso achar que eu sou o presidente e que eu estou imune, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Né? Se eu sei de um colaborador que é um cara que está entregando muito resultado, mas é um cara que entrega resultado destruindo as pessoas, eu tenho a obrigação de desligá-lo.
eu tenho a obrigação. Eu estou olhando o bem maior. Claro. Né? Eu sempre disse assim, olha, se tem uma coisa que eu nunca gostei em gestão, é do paternalismo. O paternalismo é horrível. Nem cabe mais, né? O paternalismo só é bom para quem recebe. Eu sempre quis uma gestão que praticasse o fraternalismo, que é muito diferente do paternalismo. Fraternalismo é tratar as pessoas com educação, com respeito, né? Valorizando, dando oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, tudo ok. Reconhecendo, né? Valorizando, tudo isso. Né? Agora, paternalismo, não. E olha, ainda existe empresas que meia dúzia são privilegiadas e podem fazer o que quiser. Sempre vai existir. Entendeu? Então, isso eu acho muito ruim. E nisso, Descredibiliza a cultura. nisso né? a área de recursos humanos, né, trabalhava muito junto comigo. Olha, vocês não podem permitir que isso aconteça e eu não fique sabendo. Né? Eu preciso ficar sabendo, eu preciso agir. Né? Eu preciso agir, porque senão não tem cultura, não tem valor. Né? O valor vai continuar pendurado na parede e ninguém vai praticar. Né? Valor pendurado na parede, post bonito no LinkedIn. Pronto, acabou. Né? Nossos valores são muito sólidos, não sei o quê. Quando você vai lá, você fala, gente... Não é nada disso. Não é nada disso, né? Então, acho que tem essa coisa da transparência, da prática, né? E, assim, do desenvolvimento do colaborador. Né? Todo colaborador, né, eu falo, todo mundo, todos nós somos ignorantes, só que em coisas diferentes. É verdade. Né? Só que eu sei um monte de coisa que você não sabe, você sabe um monte de coisa que eu não sei. Se a gente cria um ambiente onde essas coisas podem ser intercambiadas, os times ficam muito... Por isso que time é muito forte. Né? Por isso que time é muito forte, porque você une, o líder tem que ter a capacidade de unir esses diferenciais para dar sinergia. Em torno de um objetivo. De um objetivo comum. Em torno de um objetivo comum. Então, e por isso, né, que nenhuma empresa é melhor do que o seu líder permite. O líder é o limite máximo, né, da qualidade de uma empresa. Se ele não é um cara que pratica tudo isso... Né, é discurso vazio. É discurso né? vazio. É discurso vazio. E de novo, eu vejo, eu gosto de dar exemplo concreto, eu vejo muita gente que não gosta de dar aumento, não gosta de dar bônus, torce para não fazer o resultado para não ter que pagar o bônus. Né? Bom, mas isso não sustenta uma empresa. Então, mas tem muitos, hein? Como? Torcer para não dar resultado, para não pagar bônus? É meio contraditório o negócio. Não, olha... Então, não tem de tudo nessa vida. Tem de tudo, né? Ele quer, assim, para ele, estar bem com a matriz é gastar menos do que ele disse que gastaria. Mais do que vender o que ele disse que venderia. Né? Entendido. Então, ele vai buscar... Aí tem que se tornar expert em desculpa, igual você falou, né? Tem que se tornar expert em desculpa. Então, eu nunca gostei disso, né? Meus times sempre foram muito valorizados, reconhecidos. Né? É incoerente até, porque pessoas insatisfeitas saem. Quando as pessoas saem, isso é turnover. Turnover custa. Custa muito mais do que a contratação só do funcionário. Impacta no faturamento. Então, é contraditório. É contraditório e é muito praticado. É contraditório e ainda é muito praticado. Né? Então, você não pode... Vou te dizer uma coisa que muitas empresas fazem muito mal. Né? Acho que você deve ter dados sobre isso. Grande parte das pessoas decidem deixar a empresa na sua primeira semana de empresa. Porque o onboarding foi horrível.
né? Não tem um plano para recepcionar aquele colaborador, para acolhê-lo, para mostrar a cultura, para apresentar as pessoas. Não tem. E ele já está ali, ele fala, que fria que eu entrei, vou procurar outra coisa. Ele já na primeira semana, ele já está infeliz. O Wilson, e os dados vão ficando cada vez mais críticos. Só para você saber, né, se já não sabe, hoje a geração Z já é 30% da força de trabalho, tá? A média de permanência dessas pessoas nas empresas é de 9 meses. Então. Sabe por quê? Porque eles não entram com um propósito. O que segura a pessoa em qualquer coisa, na vida pessoal, na vida profissional, é ter propósito. Mas o discurso é outro. O discurso deles é exatamente o contrário. Eu fico onde eu consigo enxergar Também. propósito. Isso é verdade. Onde eu enxergo valor para a minha vida pessoal e profissional. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Então, eu tive muitos casos recentemente de pessoas que eu quis promover e chegaram para mim e falaram, Wilson, olha, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. Puta, eu tô feliz, eu ganho o que eu preciso, eu não quero ficar cuidando de gente, eu não quero... Mas você trouxe uma coisa interessantíssima, porque tem um movimento que chama Quiet Ambition, que é justamente essa questão do apagão da liderança. As pessoas não querem mais serem líderes. E as empresas estão enfrentando problemas com sucessão. É verdade. Porque assim, você não lidera as pessoas, você lidera para as pessoas. Para as pessoas. Né? É sua obrigação cuidar das pessoas, como líder. Né? Então, e dá trabalho, lógico que dá trabalho. Né? Você tem que entender cada um, o jeito de cada um. Muitas vezes é solitário, né? A liderança é solitária. Tem coisas que você realmente não consegue, não dá para compartilhar o tempo todo, né? Mas tem muito, né, o que eu acho, hein, minha visão de por que as pessoas estão meio que largando a mão. Porque você pode delegar qualquer coisa numa empresa. O que você não delega para o seu time é a responsabilidade se não der certo. Né? Fala melhor sobre isso. Você tem que, assim, eu posso te delegar uma tarefa. Né? E por conta dessa tarefa a gente vai prometer um resultado. Sim. Eu tenho a obrigação como líder de ser o dono desse resultado. E também eu não vou decidir o que fazer por você, mas eu posso te dar caminhos. Sim. Aliás, é isso que se espera. É isso que se espera. Não é resolver ou fazer o trabalho por você. Sim. Né? É mostrar caminhos. Mas o resultado, não. O resultado continua meu. Né? Se não der certo, a responsabilidade é minha. É verdade. Né? Então, de novo, quando você não tem um líder que pensa assim, a carga emocional para os liderados é muito grande. Né? Porque ele não... Sabe, a gente... Vamos lá, vamos partir do princípio do que acontece hoje. Um dado que eu vi a semana passada. No início do século, toda a informação disponível no mundo dobrava a cada 100 anos. Isso. Em 2005, toda a informação disponível no mundo dobra a cada 6 horas. Então, a cada 6 horas, mental para tudo isso. Muda 4 vezes por dia o volume de informação disponível no mundo. 4 vezes por dia muda. Né? Então, assim, é desgastante. Como é que eu penso? Né? Eu falo assim, bom, eu tenho que montar um plano para o ano que vem. Qual é o plano? Baseado em quê? Né? Você está cada vez mais trabalhando com a incerteza. Sim. E qual é a característica que você precisa ter para trabalhar com a incerteza? Adaptabilidade, tomada de risco, tomada de decisão, visão sistêmica, né? E isso está fazendo com que muita gente, né, não queira assumir essa responsabilidade. Né? Mas não tem jeito. Né? Eu estive fazendo uma palestra para uma empresa semana passada e eu perguntei, falei, bom, quem vai ser o cliente de vocês o ano que vem?
ou daqui 5 anos? Você está fazendo uma estratégia em cima dos teus clientes de hoje ou desses do ano que vem? Ou desses de 5 anos? Né? Quem que vai estar mandando no mundo daqui 8 anos? Não, o cara de 16 anos, de hoje, de 15. Como que a gente está preparando? Como é que esse cara vai ser? O meu produto atende esse cara? Então, assim, hoje a gente vive um mundo de ambiguidade que te empurra para pessoas que tenham a capacidade de tomar decisão. E complexidade também. Complexidade. Né? Então, hoje, tudo é 10 vezes melhor, mas é 10 vezes mais igual. Como é que eu faço diferença num mundo de iguais? Como é que eu crio vantagem competitiva sustentável, onde quase todo mundo tem o mesmo tipo de informação, a mesma formação, a mesma experiência? Como é que é? Né? De novo, o que não é copiado? O que te torna a capacidade único. de decidir. A capacidade, a nossa capacidade de decidir aqui é totalmente diferente. Né? Então, a capacidade de tomar risco e de Embora decidir... algumas referências sejam as mesmas. A capacidade de tomar risco e de decidir é que te faz diferente. E por isso que a gente nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. E o que você acha que... Onde que eu melhoro a minha capacidade? Onde que eu desenvolvo essa capacidade de decidir para que as minhas decisões sejam as mais acertadas? Olha, eu acho que não tem a fórmula, né, correta para isso. Né? Se você trabalha numa empresa onde o gerenciamento da tomada de risco e do erro é positivo, né? Errar faz parte do processo de aprendizado. Faz parte daquela... Hoje, mais do que nunca. Né? Você não vai tomar erro nenhum, você não vai fazer erro nenhum, você não vai arriscar nada e você não vai fazer nada bom. Você vai fazer a mesmice. Né? A mesmice não vai te dar vantagem competitiva. Para mim, o que é vantagem competitiva sustentável a longo prazo? Tudo que não pode ser comprado. Tudo que não pode ser comprado. Né? Olha, eu tive esse resultado por fruto de uma decisão que eu tomei, né? Mas que para tomar essa decisão eu tive que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. É um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. Né? Difícil de ser... É que nem sonho. É só meu. Né? Tem que ser difícil de ser copiado. Por que sonho é bom? Porque é difícil de ser copiado. Ou é impossível de ser copiado. Né? Então, tudo que pode ser comprado dura até que o seu concorrente tenha o mesmo dinheiro para fazer aquela compra. Né? Então, eu acho que passa muito por isso daí. E passa por essa coisa da empresa que as empresas não lidam muito mal com o erro. Lida muito mal com o erro. A cultura do erro não é valorizada, né? Como processo para inovação, por exemplo. Também. Eu fui fazer uma palestra recente para uma empresa de BI. O tema da palestra era tomada de decisão através de dados de inteligência artificial. Né? 30 presidentes lá em São Paulo. O meu primeiro slide foi, olha, eu não entendo nada de inteligência artificial, mas eu sei o que precisa ser feito para que ela seja usada dentro de uma corporação. Né? Não adianta você ter milhões de projetos de BI, de informações, se você não usa o que sai de lá diferente daquilo que é feito no mercado. Então, eu monto um projeto de inteligência artificial para me dar vantagem competitiva. Milhões de dados, milhões de análises, papapá. Sai de lá algo assim, ó. Todo mundo está indo para lá, você vai para cá. Aí o líder olha e fala, eu vou assumir esse risco. Eu vou para cá também. Eu vou para cá também. Então, por que você fez isso? Na primeira vez que você fizer isso, você descredibilizou o sistema,
você jogou dinheiro fora e não vai servir para nada, né? Você é só mais um ali. Você é só mais um. Então, assim, a primeira coisa é a coragem de pensar fora da curva. Eu costumo dizer que a gente sempre foi, e acho que hoje mais ainda, a gente tem padrões mentais Sim. que nos moldam, né? Então eu olho para aquela, sabe aquela famosa foto do Cristo, que você fala, o que você está vendo aí? É Jesus Cristo. Não, olha bem. Ah, não, tem um cavalo também. Ah, não, tem uma mulher, né? Então, assim, nós somos treinados para ter padrões mentais e agir baseado nos padrões mentais. Então, você tem que desconstruir o padrão mental para poder fazer coisa diferente, Legal. fazer coisa inovadora, né? Senão você sempre vai ser mais um na fila daqueles que fazem a mesma coisa. Agora, como que você acha? Eu gosto dessa provocação que você trouxe. Agora, vamos voltar para a comunicação interna. Como que você acha que a comunicação interna pode ajudar as empresas a fortalecer essa cultura, a incentivar exatamente esse ponto que você trouxe? Legal, eu acho que assim, olha, você precisa, primeiro, que o líder Compre, seja Compre. o grande sponsor disso, né? seja o sponsor disso, né? E depois, né, que a área de recursos humanos, né, consiga, na linguagem de cada nível hierárquico, vender isso. Pronto, isso é a prática. Essa é a prática. Não adianta eu ir lá no chão de fábrica, né, e falar daquilo. Você tem que usar metáforas, você tem que ter uma comunicação que chegue no colaborador, mas todas elas têm que falar a mesma coisa. A mensagem é a mesma, mas A mensagem forma é a como mesma. A forma como fala. A forma é, né? É a personalização da É a comunicação. personalização, né, da comunicação. É não achar que disponibilizar informação é comunicar. Não é. Não é. Não. Precisa entender o que o outro entendeu, porque daí sim é comunicação. Porque aí ele engaja. Sim. Aí ele engaja, né? Aí quando ele vê o líder praticando... Eu nunca gostei, nas empresas onde eu trabalhei, de cobrar horário, né? Fazia para algumas áreas porque a legislação manda. Mas eu sempre entendi que cada colaborador tem um perfil. Alguns são mais produtivos pela manhã, outros mais produtivos à tarde, outros mais à noite, né? Eu sempre cobrei a entrega, né? Se você vai chegar mais cedo, mais tarde, mas eu não quero nem saber, né? Nunca foi meu modelo, né? Então, eu chegava cedo. Eu sou um cara que produz pela manhã. Eu, depois das 5 da tarde, eu sou zero à esquerda, né? Então, eu raramente, pouca gente acredita, mas eu posso dar o telefone das minhas 4 secretárias e elas vão confirmar o que eu estou falando. Raramente eu ficava na empresa depois das 5h30. 20 anos como CEO, né? 20 anos como CEO. Mas eu era um cara organizado. Eu chegava na empresa às 7 horas da manhã, das 7 às 10, até tem um caso típico, curioso, né? Eu chegava, entrava na empresa, ligava o ar-condicionado, acendia a luz, não sei o quê. Você tinha seus rituais. Eu ia para minha sala. Aí chegava a recepcionista às 8, parte do trabalho dela eu já tinha feito, né? Aí ela chegava lá, seu Wilson, eu vou ser demitida. O senhor fez isso. Mas eu falei, qual é o problema? Eu amo fazer isso, né? Então eu era organizado. 7 horas eu chegava. 3 horas eu dedicava para burocracia, para olhar os números, para olhar não sei o quê, tudo de burocracia. A partir das 10 horas da manhã eu era das pessoas. Foi bom você dizer aí. Legal. Eu cuidava das pessoas. Eu ia em cada departamento, eu ouvia as pessoas, eu tomava um café com alguém, eu tinha minhas portas abertas para receber quem quisesse, nunca precisou marcar nada comigo, né? Se eu tinha alguma coisa que eu não podia receber a pessoa, eu falava, olha, não posso receber agora, volta a tal hora. Mas eu era das pessoas. 70% do meu tempo eu gastava com as pessoas. Wilson,
Legal você falar isso. Eu sempre falo que comunicação interna e liderança é sola de sapato e ouvido grande, Muito. né? E a cultura, a gente percebe cultura é no corredor, é no cafezinho, é lá no chão da fábrica, é nesses lugares que a gente percebe a cultura. Porque uma coisa é o que está ali na parede, né? É uma coisa que a gente fala, mas muitas vezes não é o que a gente sente. Então, o gerenciamento das vaidades, né? Isso é papel do líder. É marketing contra vendas, vendas contra marketing, o supply contra não sei. Tem vaidade numa empresa. Todo mundo quer ser o mais importante. Sim. E se Isso é você, inerente do ser humano, né? e se você não cuidar desse gerenciamento, né? Às vezes vinha um colaborador, diretor, e começava a falar. Eu ficava ouvindo falar do colega. Não, porque o fulano, porque o Beltrano, porque não sei o quê. Eu ficava ouvindo. Aí eu falava, você já falou com ele? Não, mas... Não, então vamos fazer o seguinte. Você vai sair daqui agora, você vai lá, vai falar tudo isso para ele. Se vocês não entrarem no acordo, vem os dois aqui. Aí eu vou falar com os dois. Então, assim, isso é papel, para mim, sempre foi papel meu. Né? Por que eles estavam brigando? Porque vaidade, um quer mandar mais que o outro, um quer fazer isso. E isso não é característica de time de alta performance, né? Não, mas olha, tá cheio. Ah, sim. Tá cheio. Então, de novo, liderar, né, de forma sustentável não é difícil, é trabalhoso. Não tem nada de esotérico. Tem como fazer o óbvio insistentemente. Mesmo que seja óbvio. Mesmo que seja óbvio. Né? Você tem que fazer o óbvio insistentemente. Né? Porque senão vai para trás. Agora, Wilson, a gente sabe que reputação e cultura não se constrói de maneira alguma da noite para o dia, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como líder para manter a consistência entre o discurso e a prática? Mas em termos de desafio mesmo. Olha, eu vejo que as pessoas nas empresas, né, elas trabalham muito para defender as suas posições. Né? Independente do que é a necessidade da empresa. Então eu tive sempre que me posicionar, ter a tranquilidade para falar quando eu entendia que aquilo era só bom para o cara lá que queria tomar aquela decisão. Então, de novo, era de ter a coragem de falar. Né? Ter a coragem de falar, não, isso aqui, não. Ó, isso é um desafio. Esse é o desafio, de falar não. E de falar não para cima. Que é o mais difícil. Que é as mais pessoas difícil. temem, né? Que é mais difícil. Ah, por que eu não quero falar não para cima? Porque eu quero defender a minha posição. Me preservar minha posição. Eu sempre procurei, existe uma diferença muito grande entre cuidar da posição e cuidar da carreira. Né? Eu sempre procurei cuidar da carreira. Porque a posição fica e você vai. A posição, depois que você cuida muitos anos da posição, você vira um profissional que não vale nada no mercado. Você deixa de ser um profissional desejado. Você deixa de ser um profissional, às vezes até tem resultado, mas muitas vezes não tem, e não tem por coisas que não era o que você pensava. É porque você quis agradar o seu chefe, você quis agradar o chefe do seu chefe, você quis agradar o seu par. Não é seu. Não é seu. Não é seu. Eu tive um colaborador na Roche, que chegou para mim e assim, eu comecei a ver que um monte de coisa que ele fazia não era ideia dele. Era alguém de outra área que falava e ele ia lá e fazia. Aí eu chamei ele e falei, vem cá. Fiz esmola com o chapéu dos outros. Falei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Né? Eu vou te demitir. Você quer ser demitido pelo que você faz ou pelo que os outros pedem para você fazer? Eu vou deixar você escolher. E vou te dar 6 meses para você decidir. Entendeu? Então, assim, eu sempre gostei, eu nunca fui desligado, graças a Deus, mas eu gostaria, se um dia eu fosse desligado,
de ser desligado pelas coisas que eu fazia, não pelas coisas que me mandavam fazer. Eu sempre tive muita personalidade para isso. Não, eu tenho que... eu acho que o convencimento é o grande negócio, não é o colocar a goela abaixo. É que o convencimento passa por tantas coisas também, né, Will? Você tem que ter repertório, você tem que ter evidência, você tem que ter uma série, tem que ter um arcabouço de coisas para sustentar o que você está querendo vender ali, né? Milena, vou te dar um exemplo. Mas é aí que está a diferença. Vou te dar um exemplo clássico disso. Eu sempre gostei de definir os projetos em conjunto e de ouvir as pessoas que, de certa forma, participariam da implementação dos projetos. Então você põe 10, 15 pessoas numa sala, mostra o projeto, fala, olha, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse projeto. Né? Meia dúzia tem coragem de falar, eu acho que isso não está legal. Eu acho que isso precisa ser mudado, eu acho que isso não vai funcionar. Eu estou te dando a oportunidade de falar. Só que você, né, faz parte daquele grupo do silent disagreement. Né? Não gostou e não fala nada, mas a hora que você sai dessa sala, pau! Isso não vai dar certo, isso é uma porcaria, bem que eu sabia, mas lá ele não falou. Né? Eu dei para ele a oportunidade, eu estava lá. Né? Eu não pedi, sabe? Se você não entendeu, e muitas vezes você muda o projeto porque, de novo, todos têm conhecimentos diferentes. Às vezes eles pensam numa vertente que você não pensou. Sim. E eu não acho isso demérito nenhum. Não é porque eu sou o presidente que eu sou o dono da verdade, eu sei de tudo. Não, eu não sei de tudo. E ainda bem que a gente é diferente, porque existe complementariedade. Eu sempre dou como conselho para quem está assumindo uma posição de CEO. Eu falo, olha, põe na sua cabeça que você não é bom em tudo. E onde você não é bom, contrata gente melhor que você. Então, eu sempre soube onde eu era bom. Mas eu sabia muito mais onde eu não era bom. E onde eu não era bom, eu pegar quem é o melhor cara do mercado. É esse cara que eu quero. Eu não tenho medo de perder minha posição. É que isso passa por autoconhecimento também, né? Também. O seu autoconhecimento, para muita gente, é dolorido. É um processo dolorido. Eu vejo que muitos não querem, sabe? Eu tinha um garoto que trabalhava comigo, top em inteligência de mercado. Toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação para a matriz falando de inteligência de mercado, ele fazia para mim. E eu dava o crédito para ele. Qual é o problema? Mas você vai deixar o cara, a matriz... Daí, ele é o cara que mais entende disso aqui na corporação. Né? Eu alinhava com ele, mudava algumas coisinhas, eu ia lá, apresentava e falava, olha, queria falar para vocês que quem fez isso foi o fulano de tal, que é o nosso assistente da área de inteligência de mercado. Qual é o problema? Qual é o problema nisso? Acho que um ponto importante que eu acho que é reforçar e deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente, assim, em toda a sua fala está sempre muito presente a coragem e esse enfrentamento positivo em prol do resultado da empresa. Do grupo. E como a Milena falou, para ter esse enfrentamento é um apanhado de várias coisas que compõem. Respeitar o interesse em trazer resultados para a empresa, respeitar as pessoas, ter iniciativas de estudar e ter conhecimento sobre o que você está fazendo. Então, assim, uma somatória de coisas fazia com que você tinha segurança e tranquilidade para levar esse enfrentamento e muitas vezes que você precisou levar. Por que eu estou falando tudo isso? É importante todo mundo ouvir e entender isso com clareza para não... Daqui a pouco sai um monte de gente sendo teimosa, enfrentando. Não, é diferente, né? É totalmente diferente, entende? Então você estava muito mais lá defendendo os interesses da empresa e mantendo o equilíbrio das pessoas do que o seu próprio interesse pessoal. Isso. É a sensação que dá. É isso. E assim, eu nunca, né, transferi a responsabilidade disso para ninguém. A responsabilidade era minha. Deu errado, eu sou o culpado. Exato. Eu sou o culpado. Então, assim, eu não quero isso
Mas não é porque eu não quero, porque eu não gosto. É porque não vai dar certo por causa disso, o resultado da pesquisa mostrou isso. Tem que ter argumentação. Argumentação. consistente. E não é uma questão de gosto pessoal. E não é uma questão de, isso vai dar muito trabalho para mim, então eu não quero. Então acho que é importante... É do papel que você está exercendo naquele momento, naquela empresa. Uma coisa que eu aprendi também nas empresas, né? Você tem líderes formais e líderes informais. Quem manda mais na empresa é o líder informal. Informal, com certeza. Do que o formal. Porque corre nos corredores, Wilson. Se você não mapeia quem são seus líderes informais e se comunica com eles, olha, boa parte das coisas que você vai querer fazer não acontecem. Né? Dentro e fora da empresa. Dentro porque e fora, ele influencia lá fora também. Lá fora também. É verdade. Lá fora também. É isso. Daí a gente entra numa questão forte aí depois de marca empregadora, a reputação. Sim. Ainda mais hoje. Então, eu volto nesse assunto, né? Assim, você quer cuidar de uma posição ou da carreira? A carreira, o mercado todo sabe o profissional que você é. Né? Ele vê os seus resultados. Né? Todo mundo comenta. Ainda mais, pega o segmento farmacêutico. Não tem nada que fique escondido. Todo mundo sabe o que acontece em todo lugar. Né? Então, assim, se você é um cara que só cuida da sua posição, você está morto para o segmento. Né? Você está morto para um segmento. Não adianta bater na porta do concorrente depois. Não adianta, né? Então, é mais difícil? Eu não sei se é mais difícil. Para mim nunca foi. Era o meu estilo. Né? Eu costumo dizer que eu sempre fui muito questionador. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que ter um modelo de gestão que permita o questionamento. Você não é o dono da verdade. Né? Eu chegava numa empresa, olhava, tinha às vezes coisas absurdas acontecendo. Aí você fala assim, por que sua área está fazendo isso? Não, isso aqui é política lá da matriz. Política da matriz, tá bom. Você pode trazer amanhã a política para eu dar uma olhada? Não tinha. Alguém, um dia, que estava sentado ali, fez aquilo. Isso é muito comum, né, Wilson? E continua sendo feito. Aí você fala, não é política. E se for política da matriz, eu vou lá falar com a matriz para mudar. Mas você sabe que essa questão do questionar é cultural também. Isso depende muito da cultura da organização. Tem organizações que quanto mais questionador o colaborador for, maior é o X nas costas que ele vai ficar. É verdade. Precisa ter uma certa coragem, que eu falo, que é o que eu trouxe do futebol. Né? Futebol ninguém cuida de você. Você cuida de você. E você sabe que você depende de performance. Você sabe que não importa se você é o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, tem que treinar muito todo dia. E passado não existe. O jogo mais importante é o próximo. Não tem acomodação. Mas eu já fiz 100%. Acabou, filho, isso não existe. Então, essas coisas eu trouxe, e você pergunta. Se você está me mandando fazer algo, eu não posso fazer de conta que eu entendi por que você está me pedindo. Eu tenho que perguntar por que eu tenho que fazer isso. E você sabe que... É simples, por quê? Uma das características que mais diferencia um profissional de sucesso do outro é justamente aquele que faz perguntas. Que questiona. Questiona. Como é que eu posso sair e assumir a culpa, ou a responsabilidade, melhor do que culpa, por algo que eu nem entendi por que me pediram para fazer? O mínimo que eu preciso saber é entender. Falar, olha, Wilson, você vai fazer isso, porque isso, assim, assado, vai dar nisso. Posso não concordar, mas vou entender. E engraçado, né? Ninguém se engaja por aquilo que não conhece. Pronto. E daí, por isso tanto sucesso, e eu sou fã de Simon Sinek quando ele fala do Golden Circle, dos porquês, né? Por quê? Qual é o seu porquê? Por que disso? Por que daquilo? Você sabe que eu estudei, eu fiz 2 cursos em Harvard, né? Um de negociação, um de liderança. E o modelo lá era esse, né? Você lia 6 casos por dia, você ficava num grupo de 10 pessoas, de manhã a gente discutia os casos e ia
para a sala de reunião. Aí vinha um professor de Harvard, falava, Wilson, nesse case e tal, fulano de tal tomou uma decisão assim, assim, assim. Por quê? Não, porque não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Por quê? Eram uns 10 porquê. Exato. Até chegar no porquê. Na raiz né? mesmo. Na raiz. Na raiz, né? Então, assim, todo mundo ficava falando, pô, quantos porquês eu vou ter que responder hoje, né? Porque não é fácil. Mas, de novo, assim, tem que ter o entendimento. Não pode ser, acho que, né? Sim. É por isso. Né? E nas empresas, eu vejo que isso acontece muito, né? As pessoas não entendem e vão lá e fazem. Liga um piloto automático, simplesmente... Aí não dá certo. O que ele vai falar? Fala com o homem lá, foi ele que mandou. Ele que mandou. Por que você está fazendo isso? Porque fulano mandou. Então. Gente, é deprimente isso. É deprimente, mas acontece. É real. É real. E isso independe de nível hierárquico, que é pior ainda. Exatamente. Independe. Então, eu nunca gostei de ser enganado. E nunca gostei de enganar ninguém. Desde que eu virei uma pessoa do mundo corporativo, né, como representante, eu prometi para mim mesmo que se um dia eu virasse um líder, eu não ia enrolar ninguém. Porque eu odiava ser enrolado. Né? Então eu falava, não, né, não posso, tenho que falar a verdade. Né, de forma educada, de forma gentil, de forma respeitosa, mas eu tenho que falar a verdade. Né? Eu não gosto de enrolação, eu nunca gostei de ser enrolado por ninguém. Agora, olhando para o retrovisor, né? Olhando um pouco para a sua trajetória, qual foi a sua maior contribuição para o mundo corporativo que você serviu? Olha, foi criar times fortes e engajados. Eu sou visto no mercado como um cara que cria times fortes e engajados, que traz times que vão lá e faz turnaround de qualquer que seja a situação. Legal. Nunca fui eu, sempre foram os times que eu criei. Wilson, e quais são as dicas de ouro para construir esses times? Credibilidade é a primeira delas. Como constrói? As pessoas podem não gostar do que você está fazendo, mas não pode duvidar da boa intenção. Né? Então, um líder sem credibilidade é nada. Né? Ele é nada. As pessoas só dizem sim na frente dele, mas por trás ele está morto. Então, não existe líder que não tenha credibilidade. Ele precisa ser inspiração. As pessoas precisam olhar para você e falar, pô, um dia eu queria ser igual a esse cara. Um dia eu queria ser igual a esse cara. Então, acho que isso passa mesmo, não é gostar de tudo que você decide, é acreditar que é feito com boa intenção. E que você tomou a decisão que precisava ser tomada. Que precisava ser tomada naquele momento. Né? Então, não tem. Eu falo para os novos líderes, olha, você quer ser um bom líder? Mantenha a credibilidade da sua equipe. O dia que você perder a credibilidade, o dia que você tiver rabo preso com alguém da sua equipe, você morreu como líder. Né? Muito bom. E agora, olhando para o futuro, quais são as competências? Porque credibilidade não é uma competência, né? Uhum. Mas quais são as competências que você acha que esses líderes precisariam desenvolver para ter esses times de alta performance, esses times engajados que você teve? E como que você acha que as áreas de RH e de comunicação podem contribuir para essa jornada? Adaptabilidade é uma fundamental. Né? Num mercado louco como esse, se você não tiver essa capacidade de se adaptar a novas funções, né, não tem como você ser um bom líder. De novo, o RH para mim é o
O RH, assim, hoje, até em termos de orçamento, se não é o primeiro, é o segundo maior orçamento de uma corporação, né? E para você entender o papel do RH, você precisa entender como é que se cria valor de mercado para uma empresa, né? Você não cria valor de mercado com números, você cria valor de mercado com pessoas, né? Contratando boas pessoas, contratando pessoas que conseguem lidar com esse ambiente da entrega, que lidam bem com pressão. Pressão faz parte do jogo. Mas para isso o RH tem que entender do negócio também. Tem que entender, né? Tem que entender. Então, assim, para mim é pessoas, política, processo, sistema, cliente. Se isso tudo for bem, o número chega. Você não precisa ficar olhando para o número, você tem que olhar para as pessoas. Mas é muito bom, porque a gente sempre fala que a gente olha muito para o cliente, para a voz do cliente, para a voz do consumidor, mas dificilmente, ou em terceiro plano, a gente olha para a voz do colaborador. Pronto. Então, a gente ouve, não olha, né? Ouve então, a voz do colaborador. Para mim, né, esse é o segredo e isso está na mão de recursos humanos, né? Você tem que dar o apoio, né, para que a área consiga... Por exemplo, eu vejo muito isso, vi muito, hoje já fora do negócio não sei como está, mas eu vi muito, né? Quando você leva um orçamento para ser aprovado na matriz e você é questionado do número, a primeira coisa que você corta é da área de recurso humano. É verdade. Né? Então, assim, o líder tem que falar, ó, aqui não mexe. Né? Eu vou mexer no marketing, eu vou mexer na fábrica, não sei, mas nas pessoas, não. É porque está olhando para fora, não está olhando para dentro. Né? Então, e cultura forte se constrói de dentro para hoje, fora. Se o orçamento de recursos humanos não for o maior, é o segundo maior em qualquer corporação. Sim, por causa de folha de pagamento também. Né? Então, uma coisa que eu sempre questionei muito, né, e que eu vinha trabalhando há alguns anos, né, para que os benefícios fossem os mais individualizados possíveis. Você tem necessidades que eu não tenho. Eu tenho necessidades que você não tem. Essa é uma tendência que está crescendo bastante, né, Wilson? Então, assim, a Short Friday, por que é Short Friday? Não é Short Monday, Sunday, sei lá, né? Plano de saúde, não, eu não quero, eu prefiro academia e creche para o meu filho. É uma necessidade sua. Se eu puder, com o mesmo dinheiro, atender a sua necessidade, tudo ótimo, né? Eu vejo que assim, as empresas pegam uma coisa e assumem que você quer aquela coisa, que você vai gostar daquela coisa. É fácil a gestão? Não é. Sabe, eu vinha evoluindo nisso já nos últimos 10 anos de gestão, eu evoluí muito para essa coisa do benefício flexível. Que já é realidade. Porque o dinheiro está ali, para mim tanto faz. Né? Como eu vou gastar esse dinheiro? Faz sentido. Eu tenho que, assim, não adianta eu gastar um dinheiro para te deixar insatisfeito. Eu tenho que gastar o dinheiro para te deixar feliz. É aquela máxima, né? Eu prefiro a minha parte em dinheiro, então, né? Que os funcionários falam. Entendeu? Então, eu vinha brigando muito por isso, mas, de novo, recursos humanos sempre foi meu braço direito em todas as empresas que eu trabalhei. Legal. Porque quem cria valor numa empresa são as pessoas que trabalham naquela empresa. O valor da empresa vai embora às 6 da tarde e volta no outro dia às 8 da manhã. A empresa das 6 da tarde às 8 da manhã não vale nada, zero, porque o valor foi embora. São as pessoas. Ou os que fazem turno da noite, né? Vamos valorizar os que faz fazem turno da noite. Não, tudo bem. Mas não adianta, né? Por isso que eu acho que essa coisa, né, de não, vai ser substituído por inteligência artificial ou por... De jeito nenhum, nunca, nunca, né? Quem emociona, quem faz chorar, quem toma decisão, quem faz rir, é a pessoa. É o olho no olho. É o olho no olho. Né? Eu fiz muitos podcasts na época da pandemia.
E a pergunta clássica, estão todos aí no YouTube, vocês podem ver, não é mentira. A pergunta clássica é, o home office vai continuar? E eu falava, não. Como é hoje? Não. Né? E eu vejo que hoje, né, muitas empresas já estão voltando. Não é um modelo antigo que era de... mas, enfim, já não é mais aquele home office da época da pandemia. 100% em casa. Uma coisa é você fazer home office quando o mundo inteiro está de home office. Né? Outra coisa é quando está aberto. E aí você começa a ver, né, que engajar, motivar, reconhecer, tem que ser olho no olho. Agora, Wilson, olhando como CEO, você acha que o modelo de trabalho, ele está passando por uma transformação? Tá, sem dúvida. Né? Você tem hoje, né, acho que esse é um ponto legal, você tem hoje dentro de uma corporação até 3 gerações trabalhando junto. É 5? Então, 5. Né? Então, assim, como é que você faz gestão de 5 gerações tão diferentes com a mesma política, por exemplo? Pois é. Não, não faz. Né? Então, é um desafio para os líderes, né? Como eu já desde 2009, na Zambon, eu tinha um projeto para isso, né? Onde eu pegava pessoas de gerações diferentes e colocava juntas e tentava mostrar por que cada um era como era. E o que aquela geração podia ganhar com a outra. Legal. Né? Isso em 2009. Porque, senão, sabe, toda geração vai achar que a outra é mais ou menos importante. Sim. Né? E que fica eterna briga, né? Eterna guerra. Exatamente, entra numa guerra sem fim. Então, eu acho que ter essa consciência, né, fazer gestão daqui para frente já vai ser muito complicado por isso. Né? Você tem várias gerações e todas elas têm capabilities bons e diferentes. Você tem que ensiná-los a aproveitar o que o outro tem de bom. Muito bom, muito bom. Wilson, obrigada. Acho que ele está caminhando para o final. Tem alguma mensagem especial que você queira deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? A minha mensagem é a que eu deixo em todas as minhas palestras ao final. Eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. Essa daí eu acho que é para pensar, né? Eu decidi trabalhar por propósito e não por dinheiro. Seus valores são inegociáveis. Totalmente. Respeito às pessoas, né? Isso aí ética, isso é fundamental. E como mensagem, né, para quem é líder, né, eu acho que isso conta muito. Conta muito, faz muita diferença. Minha experiência prática. Pode ser que daqui a alguns anos... E para quem quer ser líder? Olha, a primeira coisa, tem que gostar de gente. O básico. Tem muito líder que odeia pessoas. Vai ser especialista. Vai ser especialista. Né? Gostar de gente é fundamental, né? Conviver bem com discordância. Olha isso. Opa, resiliência para isso. Resiliência. Não, você não é o dono da verdade. Você está presidente, né? Mas você não é o dono da verdade. Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa mais do que você. Então, não tem nenhuma vergonha nisso daí. Eu acho que lidar bem com a discordância é um ponto fundamental. Muito bom. E onde as pessoas te acham? Vamos lá. No Instagram Wilson _Borges. Boa. Eu mudei agora, viu, gente? Quer falar do Avatar? Poxa, olha, oportunidade uma boa aí, falar oportunidade. do Avatar. Em breve eu vou estar lançando um avatar do Wilson Borges, onde vocês vão estar podendo conversar comigo 24 horas sobre liderança. 24 horas é bastante coisa, hein, Wilson? 24 horas.
24 por 7. 24 por 7. E eu vou estar também levando nesse avatar uma série de projetos que ao longo da minha carreira eu fui desenvolvendo, né, para facilitar a tomada de decisão baseada em informação. Tem lá também, vocês podem me contratar para as minhas palestras, né, falando de gestão, falando de liderança, né, e perguntarem o que quiserem. E eu estarei lá para responder com o meu conteúdo. Não é o conteúdo de ninguém. É o meu conteúdo que eu desenvolvi ao longo de 42 anos de carreira no segmento farmacêutico. Wilson, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo projeto do Avatar. Obrigado. Que possamos conversar outras vezes. Então, a gente viu aqui hoje que o CEO de sucesso, ele precisa ter coragem, não ter medo de expor suas vulnerabilidades e de falar eu não sei tudo, mas, sobretudo, sobre estar atento às pessoas. É isso. Certo? Sem dúvida. As pessoas são tudo numa empresa, na vida. Na vida. Na vida, não é só na empresa. Na vida. E a vocês eu faço o convite de assistir a todos os episódios do Entralizando. Faça um mutirão aí e ative o sininho do YouTube. Muito obrigada.